Olá, quinto ano, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Espero que vocês estejam bem juntamente com seus familiares. E hoje a nossa disciplina é Geografia, ok? Vamos lá então, peguem um livro e o lápis para vocês poderem fazer as anotações. Centro Educacional Sonho Dourado, nossa disciplina é Geografia e o nosso assunto é Distribuição da População Brasileira, parte 2. Nós já estudamos um pouco sobre este assunto, mas nós precisamos aprofundar um pouco mais porque é importante, ok? Foi aí que nós estudamos um pouco sobre a distribuição da população brasileira, não é? Nós estudamos o território brasileiro e a sua ocupação, nós vimos a distribuição atual pelo território da população brasileira, tá? Então hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a distribuição da população brasileira. E nós vamos dar início no capítulo 6, né? Capítulo 6, distribuição da população. Página 314 a 321, tá? Neste capítulo, estudamos a ocupação do território brasileiro ao longo dos últimos 5 séculos. Bem, como falei, nós estudamos um pouco sobre cada subtema e nós iremos aprofundar um pouco mais. Até o século XVII, a ocupação do litoral pelos colonizadores ocorreu em virtude da exploração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar. Não é? Nós sabemos que aí no século XVII a ocupação se deu pelos colonizadores por conta aí da exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Na região litoral do Brasil foi que se deu toda essa ocupação por parte dos colonizadores, por parte dos europeus, não é? E eles vieram para explorar realmente as riquezas que havia no Brasil. Nesse período ainda, começa o extermínio indígena. No século XVII, aconteceram as primeiras expedições denominadas bandeiras, que povoaram em grande escala o território brasileiro, principalmente nas extremidades do rio Amazonas, do rio São Francisco e também do rio São Francisco e do sertão nordestino. Com essa exploração toda, o que aconteceu? Eles vindo, não é? A vinda dos europeus ao Brasil, o que aconteceu? Eles começaram a exterminar os indígenas, porque eram eles, os indígenas, que já ocupavam o território brasileiro. E houve aí mortes de grande parte dos indígenas, não é? E aconteceram também as primeiras expedições denominadas bandeiras. E houve também que houveram aí em grande escala o povoamento no território, principalmente nas extremidades do estado do Amazonas e também do rio São Francisco. Nós sabemos que o Amazonas era muito visado por eles, né? Pelos exploradores, digamos assim. Os portugueses, em maior número que os nativos, dominaram a região e começaram a capturá-los, no caso os indígenas, para juntos buscarem o ouro e pedras preciosas. Como eu falei, os portugueses o número de portugueses era maior que dos nativos. E eles também vieram em busca do ouro e pedras preciosas em 1616. Fundaram também, nessa época, Belém do Pará, que hoje é a capital do estado do Pará. O desenvolvimento da pecuária e da mineração incentivou a exploração de novas áreas no interior do país a partir do século XVIII. Então, o desenvolvimento da pecuária e a mineração, o incentivo da mineração, explorou novas áreas no interior do país. No século XVIII ainda, houve um grande aumento da população, fato causado pela descoberta de ouro e pedras preciosas, como já falamos, em regiões
hoje denominadas Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essa população se alojou em povoamentos dispersos no interior, mas estes logo foram se esvaziando. No século XIX, o cultivo de café e algodão também passou a influenciar a ocupação do interior do Brasil. Então, aí no século XIX, já começam a cultivar o café e também o algodão e passou a influenciar essa ocupação no interior do Brasil. Então, nós sabemos aí que os portugueses vieram com essa intenção de explorar o quê? O pau-brasil, a cana-de-açúcar, pedras preciosas, não é? Juntamente com o ouro, o cultivo do café e também o plantio de algodão, não é? À medida que as preciosidades, quais foram essas preciosidades? Todas essas, isso que eu falei, a cana-de-açúcar, o café, também as pedras preciosas, são algumas das preciosidades que foram sendo esgotadas. E com isso o povo foi se dispersando. Já não tinha mais tanto para eles explorarem. O que aconteceu? O povo foi se dispersando. O povoamento ocorrido no interior teve intenção de explorar e extrair riquezas de lá, mas este também trouxe alguns benefícios, certo? Como a abertura de estradas que davam acesso a regiões litorâneas e o fortalecimento das ligações entre os criadores de gado. Então, pelo lado foi bom, não é? Por uma parte foi boa, porque houve aí a abertura de estradas que dava acesso às regiões litorâneas e o fortalecimento das ligações entre os criadores de gado. É importante. Na metade do século XX, o governo federal passou a promover projetos de povoamento do interior do território, incentivando a mineração, construindo Brasil e expandindo a rede rodoviária para ampliar a integração das regiões do país. No início do século XX, ainda, ocorreram movimentos de desbravamento e povoamento de novas localidades dentro do território, o que foi conhecido como as Frequentes Pioneiras, se iniciando em São Paulo. Esse processo foi baseado na economia que girava em torno do café, que necessitava de mais lugares para a sua lavoura. Então, nessa época, no século XX, a economia girava aí em torno do café. No Brasil, vive uma numerosa população que está distribuída de forma desigual no território. Então, nós estudamos isso durante esse capítulo, que o Brasil, ele é um país de uma numerosa população e que está distribuída desigualmente no território brasileiro. Nós sabemos disso, que como houve essa grande migração das pessoas vindo do interior para os centros urbanos, houve aí uma expansão muito grande dessas pessoas na cidade. Ou seja, as cidades elas não estavam preparadas para receber todas essas pessoas, não é? E se deu com o início aí das grandes indústrias. No início das grandes indústrias, eles deixaram, não é, de trabalhar lá no espaço rural e vieram às grandes cidades em busca de uma vida melhor, em busca de educação, em busca de saúde, não é? Então, aconteceu aí essa questão da distribuição de forma desigual no território brasileiro. No Brasil,
as migrações internas são frequentes e ocorrem entre todas as regiões. Isso aí nós sabemos. E nós vamos para o livro, tá? Eu quero falar um pouco com vocês diretamente aqui, mostrar no livro. Nós vimos aqui, tudo isso que nós falamos agora, está aqui no livro de vocês na página 316. Dê uma estudada, tá? Nós vimos também sobre as principais atividades econômicas no século XVIII e também as principais econômicas no século XIX, tá? Nós vimos um pouco também, quero que vocês aprofundem mais, sobre a distribuição atual da população brasileira pelo território. Aqui está o mapa da distribuição da população brasileira no ano de 2010, tá? Feita pelo IBGE. Observe bem que na parte do mapa, nas áreas mais claras do mapa, representam áreas com menor quantidade de habitantes. Nessa parte mais clara do mapa, então representa aí a quantidade de menor habitante, tá? Habitantes. E nesta parte escura, nas cores mais escuras, representa as áreas com maior número de habitantes. Então aqui, se vocês observarem bem, é na região litoral, tá? Na verdade, na região litorânea do país, tá? Aqui, o deslocamento de pessoas também, na página 319, vocês vão observar, nós trabalhamos também um pouco sobre a migração interna, a migração externa, os diferentes conceitos, diferentes tipos de migração e conceitos, tá? Nós vimos também que aqui, na página 319, tem o mapa sendo representado aí, representando a migração interna do ano de 1980 a 2010, também feito pelo IBGE, tá? E nós temos aqui esta setinha. As setas mais largas representam o maior número de pessoas. Então, essas setas mais larguinhas aqui, elas representam o maior número de pessoas distribuído aqui no Brasil. E as setas mais estreitas representam menor número de pessoas. Então, se vocês observarem que tem mais setas estreitas que as largas, tá? Há migrações também internas entre todas as regiões brasileiras, como com a movimentação entre as regiões norte e sudeste principalmente, tá? Então, quero que vocês olhem com calma. E aqui ao lado tem a legenda explicando tudo direitinho de acordo com as cores, tá? Então, nós temos aqui essa parte laranja, é a nossa região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste, região sul e os principais fluxos migratórios, tá? Está indicando aqui na legenda do nosso mapa, ok? E o exercício, também finalizando aqui esta parte, os exercícios para vocês fazerem, tá? Então, fazem com calma, estudem. E aqui, o que estudei, não é? Está aqui na página 321. Tudo que nós estudamos neste capítulo está na página 321. Então, leiam, fazem com calma, estudem, tá bom? E vou aqui pedir a vocês fazerem as atividades de fixação e as atividades do livro que está indo para casa, tá bom? E os trabalhos também façam, porque se tiver atividades atrasadas, vão fazendo. E se não tiver, ok, parabéns para aqueles alunos que não têm atividade atrasadas, tá? E, por favor, acompanhe também as videoaulas, ok? Fiquem com Deus, tá? Um abraço a cada um de vocês e esta foi a nossa aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!